Campinas, 30 de outubro de 2019, 3 horas da tarde. E hoje a gente vai falar de Racionais MCs. Bom, pessoal, nesse vídeo eu pedi ajuda, né? Então vocês vão entrar em contato aí, eu não vou apresentar agora, vocês vão ver, tem 3 convidados para te ajudar a falar de Racionais. Eu quero só falar algumas coisinhas antes de eles falarem, antes da gente começar a ver essa conversa que eu tive com essa galera. Racionais é um álbum, né? Mas virou um livro depois que entrou na Unicamp. Então, o que cai é o álbum, né? Mas é muito interessante, seria muito interessante você dar uma olhada no prefácio desse livro. A Companhia das Letras lançou, são as letras do álbum, né, com algumas imagens que também faziam parte do encarte do álbum, mas ela tem toda essa estética da religião, da bordinha dourada, da lombada dourada, lombada é aqui, né, da bordinha dourada, da coisa do preto, da Bíblia, da cruz. O Adriano vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre essa estética, né, e no prefácio, essa edição traz um prefácio muito interessante do professor Acauã Silvério de Oliveira, que é um professor de literatura brasileira na Universidade de Pernambuco. Então, de verdade, é um texto muito massa que eu te recomendo. Além disso, no fim desse prefácio, ele traz várias outras referências de outros textos, de teses, de artigos, e no próprio site da Conveste na Unicamp você encontra uma lista de textos sobre Racionais. Se a Unicamp te deu essa lista, vai atrás desses textos, não fica só aqui, tá? São obras, são textos, artigos, enfim, que podem te ajudar a compreender melhor essa obra dos Racionais, beleza? Bom, a gente fala um pouco mais dessa história das referências bíblicas com os nossos convidados, principalmente o Adriano falou bastante disso, e eu queria comentar algumas pequenas coisinhas com você aqui. Na faixa 3 do álbum, que é capítulo 4, versículo 3, ele abre com uma série de estatísticas. O Primo Preto começa falando: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. E a cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Só que essas estatísticas são de 1997, então a gente precisa atualizar essas estatísticas, principalmente a questão do número de negros na universidade, porque nessa época aqui a gente não tinha política de cotas. Então, e a Unicamp é muito entusiasta e tem essa política de cotas. Então eu acho que essa é uma questão legal. Você dá uma atualizada nessas estatísticas. E claro que a gente sabe que mesmo assim os negros ainda são minoria nas universidades públicas e nas universidades em geral, mas principalmente nas públicas que a gente está falando, porque é o dado daqui. Então eu acho que essa é uma questão legal para a gente pensar, essa questão das cotas, como que eu atualizo um pouco desses dados, na violência também, mas especificamente no que diz respeito à questão da presença dos negros na universidade, que ainda é minoria, mas essa estatística já melhorou em relação aqui. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção é, obviamente, a faixa Diário de um Detento, né? Porque o prefácio abre com isso. Diário de um Detento, que é a faixa 7, tá aqui na página 82, e eu quero chamar a sua atenção para esse gênero, diário, né? Ele começa, inclusive, com essa entrada que eu brinquei na entrada do nosso vídeo aqui, com essa entrada de data. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. E esse tom de diário, na hora, me lembra Carolina Maria de Jesus, que tem o diário de uma favelada. Então, poderia ter uma coisa aí relacionando esses gêneros, até porque, como a gente já falou no vídeo de Quarto de Despejo, se você não viu, veja aqui no meu canal, o vídeo que eu gravei com o Heitor Sayeg, 2 partes, são 2 vozes periféricas. Tanto a voz da Carolina Maria de Jesus no Quarto de Despejo, quanto a voz de Racionais, são vozes que a gente não está acostumado a ver nos vestibulares, a gente não está acostumado a ver nos discursos oficiais. E aí essa coisa dessa faixa em específico, ter esse gênero, né, essa marca de gênero que é o diário, isso é muito massa. O Diário de um Detento foi escrito pelo Mano Brown com base nos relatos do, deixa eu confirmar o nome que eu esqueço, Jocenir Prado, que é um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. E no início aqui do prefácio, o professor Acauã vai falar o massacre do Carandiru, que está fazendo 22 anos esse ano, né? 111 mortos. Vale a pena você pesquisar sobre isso, se você não tem esse livro, pesquisar sobre o Carandiru, porque o Diário de um Detento é o Mano Brown usando o eu lírico de um detento. Não era ele que estava lá, não é autobiográfico. Isso é com base nos relatos do Jocenir, mas seria o eu lírico de um detento na véspera do massacre do Carandiru. E aí ele vai citar ainda o professor aqui
o massacre da Candelária e o massacre de Vigário Geral, as chacinas de Vigário Geral ou chacina da Candelária, né? Para falar como existe e existia nesse momento, e a gente tem que se perguntar se não existe na atualidade, um plano de massacre, de controle da miséria através da violência. E aí quando a gente pensa nas vítimas que a gente tem de questões, né? Por exemplo, a menina Ágata no Rio de Janeiro recentemente, quem é que está morrendo nessas situações? Então, isso não está tão distante, então é uma coisa muito atual. E, de novo, vale a pena você ler muito esse prefácio do professor Acauã. Ainda sobre o Carandiru, claro, né? A gente tem o livro do Drauzio Varela, que virou o filme, então o livro Estação Carandiru, porque ele viveu ali, né? Você aí que está prestando medicina, está prestando medicina para ser médico para quê? Para trabalhar no presídio? Eu imagino que a maioria não, né? Foi o que o Drauzio Varela fez. Então, ele escreve esse relato porque ele trabalhou lá dentro e aí isso vira o filme, que eu também acho massa você ver, além da música Haiti, fica a dica, procura aqui no YouTube e escuta Haiti, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, que também faz relação ao massacre do Carandiru. Então, são muitas referências que a gente tem, tá? Mais duas coisinhas para você pensar antes de eu chamar os meus convidados. De eu chamar, que eu tô me sentindo aqui no programa da Hebe. E isso denota a minha idade. Primeiro, a questão da variedade linguística, né? Quando a gente lê ele falando, por exemplo, Mano Brown falando no Gênesis, ou melhor, quando a gente ouve ele falando, Deus fez o mar, as crianças, as árvores, suave. Mas quando a gente lê as crianças, as árvores, nossa, mas não tem plural? É óbvio que a gente consegue estabelecer uma relação aqui de novo com Carolina Maria de Jesus, que a gente já falou no vídeo do quarto de despejo, que também tem uma variedade que não é padrão, né? E aí, quando eu ouço, tudo bem, mas quando eu leio é estranho. Então eu acho que vale a pena a gente pensar nessa questão da variedade linguística também, não só da gíria, não só de uma coisa mais interna da comunidade, mas desse português não padrão que é falado pelo Brown e pela galera do Racionais, que também é o português no qual escreve Carolina Maria de Jesus, com essa diferença, não da gíria, mas do não padrão. E a última coisa que eu quero te falar é uma relação possível que a gente pode pensar dessa obra com os sermões do Padre Vieira e com a Áurea Vez de Augusto Matraga. Justo, tá louca? Não, não tô. Se você olhar tanto na Rapaz Comum, que é uma música do álbum aqui, quanto na Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, você tem uma reflexão do eu lírico no momento da morte, né? Em que ele repassa a vida dele, ele pensa o que aconteceu, o que poderia ter sido, o que vai ser. E o Padre Vieira, os sermões do Padre Vieira estão falando exatamente sobre isso, sobre preparar-se para a vida em morte. Será que adianta? Isso já foi questão da Unicamp do ano passado, 2018 para 2019. Será que adianta eu fazer um monte de cagada e no momento da morte eu me arrepender? Padre Vieira, por exemplo, vai dizer que não. E o que isso tem a ver com Augusto Matraga? Porque Augusto Matraga é um conto de redenção. O escroto do Matraga no começo passa por uma trajetória de penitência, mas de fato redime a sua vida no momento de morrer, em que ele dá a sua vida por um inocente. Ali é a hora e a vez de Matraga. Então, são muitas referências a essa reflexão no momento da morte, e eu acho que dá pra gente fazer esse link, e eu queria que você pensasse nisso. Quero que você pensasse em muita coisa. Quero que você pense no rapper de condomínio, quero que você pense na estética da galera que reage a vídeos de rap, aquele menino que eu não sei o nome, é Gustavo alguma coisa, estranhíssimo, branquinho, de olho azul, reagindo a rap, e daí pegaram um rapper da periferia pra reagir ao vídeo dele reagindo. Eu vou tentar deixar isso linkado aqui pra você. São muitas questões, e eu vou parar de falar, porque os meus convidados também têm muita coisa pra te falar, mas eu queria só finalizar o fim mesmo, né? Na última faixa do álbum ele vai dizer: eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos pregando a igualdade, um homem chamado Jesus. Só ele sabe minha hora. Ai, ladrão, tô saindo fora. Paz. Então, é muito engraçado, né? Eu já tive gente que falou: ai, meu pai torceu o nariz pra esse livro. O quê? Seu pai? Por quê? Ele tá falando... Será que o que ele tá dizendo aqui são mensagens tão diferentes das que a gente prega, que acredita, pelo menos? Eu não sei, acho que eu vou precisar de ajuda. Então, que entrem é ótimo, os meus convidados. Fica aí, que vai ter muita coisa legal nesse vídeo. Paz! Até! Bom, meu povo, então hoje eu tô aqui com o Adriano, que veio falar pra gente, veio me ajudar a falar de Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Primeiro, Adriano, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Bom, eu sou Adriano Bueno. Eu fui rapper durante muito tempo, nos anos 90, mas particularmente na época que o Racionais começou, né? Fizeram as primeiras gravações. E depois comecei a dar oficina em escola de educação não formal, arte e educação. Através desse contato, fui me interessando por educação. Aí prestei vestibular para pedagogia, me formei pedagogo. Atualmente estou no mestrado em educação lá na Faculdade de Educação da Unicamp.
E é isso, eu milito no Movimento Negro Unificado, MNU, atuo num coletivo que chama CONEPA, Coletivo com Práticas Pedagógicas em Africanidades, que está tudo meio que relacionado, né? E meu TCC foi sobre hip hop, e que depois foi publicado em livro, chama Palavra de Mano, mas se vocês procurarem no SBU, na base de dados da Unicamp, vocês podem encontrar em PDF lá. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, para todo mundo poder acessar. Ou procura pelo meu nome, lá, Adriano Bueno da Silva, é fácil de achar. Vamos botar o link aqui embaixo, vai ficar mais fácil ainda. Legal. E especificamente o que você falou no seu TCC? Meu TCC é uma análise do movimento hip hop, utilizando alguns conceitos do Bakhtin. E para mim foi muito interessante porque eu não trato só do Racionais, eu vou tratar de rap nacional de um modo geral, né? Mas eu trato bastante de Racionais também, algumas músicas que eu menciono, e é uma análise do rap como gênero do discurso bakhtiniano, seria algo assim, né? E é legal que tem todo o histórico do movimento para contextualizar, né, o que é o hip hop, como surge o rap, né? E até entrar mais especificamente na análise das letras de rap. E aí você estava me falando do seu mestrado hoje? Meu mestrado hoje é sobre... Estamos em 2019, é bom sempre dizer, porque né, quando vai pra internet a gente nunca sabe quando que a pessoa está assistindo, né? Já vai estar doutor e a gente está aqui. Quem sabe? Tomara que seja rápido. É o que todos queremos. Todos queremos. Enfim, o meu mestrado é sobre análise de política, sobre a Lei 10.639, que tornou obrigatório, na verdade, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas do Brasil. Nossa, muito bom. Então, este é o Adriano Bueno, que está aqui qualificadíssimo para falar com a gente sobre Racionais. Muito bem, meu povo, então hoje eu estou aqui nesta linda cidade de Olambra para falar sobre Racionais. Combina Olambra com Racionais, gente? Não muito. Combina, Musta? Parte de Olambra. Parte de Olambra. Parte de todo lugar. Bom, eu estou aqui hoje, não estou sozinha, como vocês estão vendo, estou com Camila. Camila o quê, Camila? Camila Meirelles. Camila Meirelles e o Mustafa, que a gente não vai falar o nome real dele, né? Eu vou falar porque é nome científico, né? São duas palavras, Edmilson Alves. Edmilson Alves, você sabe que pouca gente sabe disso, né? Mas como também o tema é periferia, então vamos lá, os apelidinhos da periferia, né? Pintinha, Mancha e Lip, porque eu andava com figura que era meio para baixo hard, então tinha o Lip Hard, desenho da década de 80. Você viu, por isso que a gente não pegou a referência, né? Porque eu tenho 19 anos, como todo mundo sabe. Bom, o que esses dois estão fazendo aqui então? Descobri recentemente que Dona Camila sabia tudo de Racionais. Camila, qual que é a sua experiência com Racionais? Eu morei a minha infância no Capão Redondo e acho que em 97, acho que eu tinha uns 9 anos e morava ali no Vaz de Lima e era vizinha deles. E foi na época que eles começaram a estourar o sucesso e a gente só ouvia isso lá na quebrada, né? A gente via ele, eu lembro de ver cortando o cabelo, andando ali próximo da gente. E eu me tornei fã porque era o que a gente vivia. A gente só tinha... Eles ali, era showzinho na pracinha, showmício, eles iam bastante pra candidato, assim. E aí foi na época que eles estouraram, então eu tenho uma proximidade na minha infância, que eu lembro muito deles. E depois que eu saí do bairro, eu ainda continuei fã, acompanhando o sucesso. Você ouve sempre. Hoje em dia? Sim, até hoje. E Musta, qual que é a sua história, grosso modo, com Racionais? Bom, então, para falar de Racionais, tem que falar um pouquinho da vida também, né? Bora. Cheguei em Taboão da Serra em 73, antes disso fiquei 2 anos lá na Vila Joaniza, também um bairro periférico, e nasci em Minas Gerais, né? Então cheguei em São Paulo com 1 ano, já fui para a periferia, lá na Zona Sul, e depois Taboão da Serra em 73, né? Então Taboão da Serra, para quem, se ela não conhece um pouquinho, é saída para Curitiba, e se você quiser saber um pouco mais, é só assistir aqueles programas de tarde com helicóptero ali, e aí você vai entender um pouquinho
do que a periferia, né? Bom, eu cheguei na periferia quando ela estava começando, né, assim, desbravando, ruas de terra, né, como o Mano Brown também coloca, né, em alguns rappers aí, né, rua de terra, ocupações também, e hoje, já que eu estudei, ainda posso falar de outra forma, né, invasão de Mata Atlântica, ocupação desordenada também, né, coisas que a gente viu na escola e isso é aplicado no cotidiano também, né? E quando eu tive contato de fato com o Mano Brown, o Racionais, eu já estava depois dos 20 anos por aí de vida, né? Eu fiz escola agrícola em Jundiaí, quando eu voltei para São Paulo em 89, aí já estava começando aquele movimento rap, né? E quando entrei na Unicamp em 92, aí praticamente foi quando estourou o rap de forma nacional, né? E principalmente o som Vamos Passear no Parque, né? Aliás, até eu gostaria que, sei lá... Fim de semana no parque. Fim de semana no parque, né? Quando fizesse essa edição, que tocasse um pouco isso aí, né? Viu, Barbosa? Se o YouTube deixar, acho que deixa uns 15 segundos. Fim de semana no Parque Santo Antônio, né? A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada. Bom, então a ligação com ele foi assim, tremenda, né? Porque é a voz da periferia, ele é santista também. E desde aquela época, assim, vários sons, se defendia o periférico e principalmente contra o racismo e algumas xenofobias também, né? Então, isso de fato marcou bastante, né? Porque nós tínhamos ali uma voz periférica, né? Alguém que morou ali, vive ali também, mora, né? Entende ali, e o som saiu dali, né? É um som simples, porque ele relata o que está acontecendo, né? É isso aí. Você já estava na Unicamp, então? Já estava na Unicamp. E você era criança? Sim. Então, várias gerações aqui, fora eu que tenho 19, claro. Né? A primeira coisa, então, qual que é a sua história com Racionais, que você estava me contando um pouco? Então... Que é longa, né? É longa. Se eu tivesse que resumir o Racionais em uma palavra, pensando muito a partir da minha experiência pessoal, eu diria consciência. Porque é o que significou para mim, consciência de classe, consciência de raça, entender porque as coisas eram como eram, principalmente na minha adolescência. Eu lembro, vou contar um caos, mas é rapidinho. A gente adora caos neste canal. E eu devia ter uns 12 ou 13 anos, e eu lembro que a minha tia pediu para mim ir no banco fazer um depósito para ela, eu nunca tinha ido sozinho no banco, sempre ia acompanhando alguém. E eu, mas tia, como é que eu faço? Ela falou pra mim, não, você entra na agência, procura o guarda e você fala pro guarda que você quer fazer um depósito, ele vai te apontar qual fila que é e você vai. Falei, tá bom. Cheguei lá na agência bancária, quando eu fui falar com o guarda, ele deu um passo para trás e abriu, tem uma fivela que prende o revólver no coldre, né? Ele abriu a fivela, colocou a mão em cima do revólver e deu um passo para trás, olhando para mim assim. Aquilo para mim foi muito agressivo, porque eu tinha 12 ou 13 anos, foi um negócio foi até meio traumático assim, porque no primeiro momento eu fiquei com a impressão que ele ia realmente sacar o revólver, né? E eu saí confuso, fiz o depósito e saí de lá meio confuso, meio indignado, uma mistura de sentimentos. E eu acho que o Racionais me deu instrumentos para entender o que aconteceu ali, entendeu? Eu tô falando de um episódio, mas eu poderia citar N outros, assim. E essa é a importância do Racionais para mim, esse entendimento sobre o mundo, sobre a vida. E para mim minha vida é antes e depois do Racionais. Eu conheci através de uma fitinha cassete que um amigo que levou na escola, ele achou que tinha muito a ver comigo. Você precisa ouvir isso aqui. Eu fiz uma cópia porque a gente tinha aqueles aparelhos de som com dois... Sim, vocês, né? Não sabem o que é isso, né? Existia dois lugares de fita cassete, você passava de uma para outra.
que era, às vezes a gente punha uma fita lá virgem, né? Sim. E gravava do rádio, né? Quando Opa, tocava ficava música. com o rec, play e o pause esperando, começava, tchum! Sempre tinha um começo com a voz do locutor, perdi o final. A gente ficava torcendo pro cara não colocar vinheta, né? Mas sempre vazava alguma coisa no meio. Essa parte vai ter que ser com um vídeo, um sépia, pra dar a impressão como a gente é velho. Se bem que eu tenho 19 anos pra sempre. É verdade. Mas esse debate Foi uma é muito... fitinha que você conheceu. Que eu conheci, foi dessa Esse forma. debate você tá falando da... Esse debate sobre a tecnologia, eu acho um bom ponto de partida, assim, porque eu entendo que o MP3 e a música nos formatos como ela é consumida hoje, isso meio que está acabando com aquele conceito de álbum como um conjunto fechado de músicas que fazem sentido. Uma linearidade, um começo, gênesis no começo. Uma história, né? Hoje, os MCs de hoje em dia, eles lançam músicas que se explicam por si só aquela música, né? Se você não ouviu Sobrevivendo ao Inferno inteiro, você não vai poder dizer que entendeu o álbum, porque ele é feito, a ordem das músicas, se você tirar da ordem, então ele é todo esse tipo de álbum conceitual, assim, eu acho que isso meio que está acabando, né? Que é o single, né? É uma música que faz sucesso, é uma que estoura, não tem mais esse conceito. Quer dizer, tem, mas a gente talvez não acesse esse conceito de um todo, né? De uma unidade. E o Racionais, às vezes, ficava 5, 6, 7 anos entre um álbum e outro, né? Por quê? Porque não bastava gravar uma música e soltar, eles queriam um conjunto de músicas que tinham um ordenamento e faziam sentido entre si, né? E, enfim, a gente estava falando das fitas, eu me lembrei disso, eu acho que é uma coisa legal que faz diferença, falar, com certeza. né? E aí você estava falando que você conheceu o Racionais com uma fitinha cassete. Com uma fitinha cassete, depois daí fui pro vinil. E isso sempre em Campinas? Sempre em Campinas. Comecei a consumir em vinil, comecei a ir nos shows, depois comecei a escrever umas letras também, fazer rap, e daí para as oficinas, e fui parar na Unicamp, publiquei livro, uma coisa meio... Aí o Racionais está entranhado na minha vida, assim, né? Não tem como... Eu olho para trás, assim, o Racionais está muito presente em todos os passos, todas as etapas. O não sei... Se existe isso, o que atraiu vocês pro Racionais, assim? Pra mim era a realidade como ele colocava as músicas, era realmente o que a gente vivia, e o que mais me encantava era que todo mundo escutava. O que eu vivia ali eu não podia falar pra ninguém, porque não alcançava, né? E ele, com as músicas, ele conseguiu atingir vários níveis, né, de sociedade, e todo mundo gostava e todo mundo começou a entender o que a gente vivia, né, o preconceito, a violência, marginalidade ali, e essa voz que foi pra fora, isso daí me encantava neles. Tem uma coisa do reconhecimento, assim, porque aqui no livro, né, que agora entrou na Unicamp, aí saiu o livro, né, que na verdade é um álbum, né, não é um livro. Fizeram um livro com as letras, mas nesse livro que a editora da Companhia das Letras lançou, ele tem um prefácio. E ele fala, o prefácio é do professor Acauã Silvério de Oliveira, que é um professor da UFPE, lá em Pernambuco. E ele fala exatamente isso. Mais do que simplesmente representar o cotidiano periférico em crônicas poderosas, a obra dos Racionais ajudou a fundar uma nova subjetividade, criando condições para a emergência do que ele define como sujeito periférico. Ele é um sociólogo, Tiarajuda Andréa. O morador da periferia que assume sua condição, tem orgulho desse lugar e age politicamente a partir dele. O termo periferia passaria a designar não apenas pobreza e violência, como até então ocorria no discurso oficial e acadêmico, mas também cultura e potência, confrontando a lógica genocida do Estado por meio da elaboração coletiva de outros modos de dizer. Faz sentido isso? Essa coisa do... Não só me reconhecer, mas passar a ter orgulho disso, né? E não esconder que eu sou da quebrada, ou esconder que eu venho da periferia. Isso aí que você curte, que você ouve... Eu venho de lá, não sei, faz sentido isso? Para mim faz muito, muito sentido, né? Eu posso falar assim com orgulho que eu sempre fiz escola pública, né? E para quem conhece assim a gíria, o jargão, né? Eu fiz EPG, ESPG e entrei no Unicamp, né? Mas não só isso, né? Mas principalmente porque
eu fiz Fundamental 2 noturno, né? Então olha só a situação, estava em Taboão da Serra, com 14 anos já tinha carteira assinada, trabalhava no supermercado e fiz o Fundamental 2 noturno. Eu vou até contar algo aqui, espero que eu não chore, né? Mas se eu chorar, minha filha, é uma coisa assim, é do fundo mesmo, né? Eu perdi minha mãe com 17 anos e eu estava indo, eu tinha terminado o primeiro ano do ensino médio, né, que eu tinha o colegial, reprovei quinta série também, filha, e pode ficar registrado aí, né? Bom, então eu ia fazer o segundo ano, né, do colegial, que agora é o médio, né? E aí eu decidi voltar e fazer o primeiro ano técnico agrícola em Jundiaí, e quando fui fazer o técnico, perdi minha mãe, né? Então, e morava na periferia e depois fui para Jundiaí, né? Então, ou seja, eu tinha tudo para não dar certo na minha vida, porque eu já tinha reprovado quinta série, reprovei primeira comunhão também, né? Porque foi... Reprovei primeira comunhão. É verdade. Era esposa de militar, então tinha matéria, tinha chamada. A catequista era esposa de militar. Esposa de militar, isso. Então tinha chamada, tinha tudo, tinha trabalho e eu estudei, né? Fiquei no videogame, no lançamento do Atari e acabei perdendo. Então, eu tinha tudo realmente para não dar certo, né? E algumas coisas que o Mano Brown fala, né? Essas coisas vão se encaixando também, se encaixaram no que eu passei, né? Por exemplo, por várias passagens, ele deixa bem claro que a informação é a melhor arma que nós temos, né? A melhor e grande arma, né? A informação, né? Então, ou seja, estudar, né? Então, cada um na sua, né? E procurar, então, se desenvolver, procurar crescer também, né? E isso mexeu comigo também, porque eu fui para Jundiaí, depois eu voltei para São Paulo, fiquei mais 2 anos lá, fiz pré-vestibular na USP, pré-vestibular de cunho social também, no cursinho da Poli, né? E quando entrei na Unicamp para fazer matemática, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser professor e de matemática, né? Errei na matemática e aceitei como professor. A gente não esqueci de avisar que o Musta, para quem não sabe, é professor de biologia, né? Então ouvir ele falando de matemática, meu. É verdade, né? Então você entrou em matemática, não? Entrei em matemática, eu até falo pra galera assim, tô de brincadeira, que eu entrei para mexer com drogas pesadas, né? Matemática, e até vendi droga também, né? Porque afinal eu fui também professor de matemática, né? Mas aí, infelizmente, aquela voz do além, né? Não é para você matemática, né? O seu lugar é na biologia, você fez escola agrícola, então você tem que tomar um outro rumo, né? Como também está aqui, né? É outra história, outra ideia, outro rolê, né? Aí foi o rolê na biologia, e principalmente quando estava na moradia, a gente escutava direto, Racionais, Detentos do Rap, e aí foi tudo lá. Taíde e DJ1 é muito bom também, né? Como é que é? Taíde e DJ1, né? DJ Uno. DJ1. Taíde e DJ1. Você vê que eu não entendo nada. Taíde e DJ1. Ele é GOG também, tem vários, né? Que até também eles inspiraram isso é tudo de São o Mano Paulo. Brown também, né? De São Paulo, né? E é engraçado assim, na moradia, porque tinha um povo lá que curtia Chico, curtia Caetano, né? Tinha o povo também do Bob Marley, o povo do Raul, mas na hora que tocava Racionais, a galera parava para ouvir, escutava, né? E aí a mente processava, né? Interessante isso aí, interessante. Então, mas é um outro rolê de quem ouve de fora e de quem ouve tendo vivenciado, né? Sim, sim. Você ainda ouve Racionais especificamente? Ainda. Antigo ou mais? Eu gosto mais do... Não só em relação a Racionais, mas o rap de modo geral, eu gosto muito dos anos 90. E eu ouço um rap mais recente, mas eu gosto mais do rap dos anos 90. E como tem muita coisa que foi produzida naquela época, sempre tem coisa que eu estou descobrindo, mas eu ouço coisas novas também. Eu acho que o Kendrick Lamar, ele fez uma coisa que é o cara do momento nos Estados Unidos, né? Eu ia perguntar quem é. Kendrick Lamar é o rapper atualmente nos Estados Unidos. E eu acho que ele fez uma coisa lá que os Racionais já tinham feito aqui no Sobrevivendo ao Inferno com quase 2 décadas de antecedência.
porque ele vai juntar o rap de Nova York com o rap de Los Angeles. O rap de Nova York mais cerebral, mais com influência mais do jazz e falando mais crítico ao racismo, e o rap de Los Angeles é aquele rap mais dos caras das gangues que falavam da violência nas ruas, das drogas e tal. O Kendrick Lamar, e tinha rivalidade, né, Los Angeles contra Nova York, a cidade mais cosmopolita, e Los Angeles com aquela contradição social, né, de Beverly Hills e Compton. E então o Kendrick Lamar meio que junta tudo isso numa coisa só. Mas estourou e é super celebrado, ele é o cara no momento, né? Mas eu acho que o Racionais já tinha feito isso, assim, porque juntando o quê? Eles eles ouviam tanto o rap de Nova York quanto o rap de Los Angeles, entendeu? Então se você ouve um disco do Racionais, tem a gíria, tem aquela malandragem, aquela coisa da rua, do Capão Redondo, tá muito presente, entendeu? Mas não é só isso, vai muito além, porque quando você começa a ouvir, você vai ver que ele tem uma crítica social, tem reflexão, né? É uma coisa muito profunda, né? Então o Kendrick fez isso de uma forma muito legal, mas eu acho que os Racionais já tinham feito isso aqui, é que os norte-americanos não, enfim, perderam a oportunidade, né? Não chegou lá? Não chegou, e chegou muito pouco, né? Mas pra mim é o melhor grupo de rap da história do mundo, assim, não tem nem como comparar uma letra de um rap norte-americano quando você pega pra ler uma tradução assim, em termos de conteúdo, de crítica também. De crítica, nos Estados Unidos tem o Public Enemy, que é um grupo muito crítico, que o Spike Lee usa nos filmes e tal, mas não dá pra comparar com Racionais, né? Não tem comparação. Meu bem, você quer torcer o nariz? Ai, vou ter que escutar rap agora. Vai! Essa é a ideia. Essa risadinha de Tati Fadel, que está aqui, fingindo de muda. Aliás, obrigada, Tati Fadel, que é por causa dela hoje que estamos gravando também aqui, por causa da câmera, né? Do Barbosa me largou hoje, então tô com a câmera com a luz tudo da Tati. Essa risadinha foi de Tati, tá bom? Digam um oi pra Tati aqui nos comentários. E aí, era uma coisa assim, nossa, mas você é de lá? É assim mesmo? É assim mesmo? Você conheci, você tomou geral? Tomar geral. Tomar Ixi, geral. Essa história, adoro aí essa chega história. a polícia, achar, porque tem um pedaço aqui. vamos lá. Então eu posso falar que eu sou o rei da geral, né? Na verdade o rei de tomar geral, né? E já pode começar a comentar as passadas da geral aqui? Pode, deixa eu contar antes aqui, ó. No som que Qual Mentira Eu Vou Acreditar, faixa 9 do álbum. Pô, que esse cara chato, ó, 15 para as 11, eu nem fui muito longe, os homens embaçou, revirou os bancos, amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos, eu nem me lembro mais pra onde eu vou, eu anotei, Mustafa, aí não vou falar essa parte porque é spoiler, mas é dessa história que ele vai contar. Para os mais novos, tomar geral, isso, boa, tomar Camila. em quadro agora. Tomar em quadro, Revista da polícia, né, que, bom, enfim, a incidência disso, né, você, meu aluno, que mora aí no bairro, classe média, né? Quantas vezes já tomou branco, loirinho, quantas vezes já tomou em quadro da polícia, enfim, né? Que é quando uma das questões que a gente fala e que a gente discute no quarto de despejo também. Mas manda a história da geral ou do enquadro. Vamos lá, tem várias gerais, mas eu vou começar, sei lá, por uma delas aqui que não está ligada diretamente à periferia, mas isso contextualiza de forma legal, eu creio, né? 2007... penúltimo jogo do Campeonato Paulista, Santos e São Paulo, Santista, e eu senti que ali poderia ser o jogo do título, né? Não foi, mas foi no jogo seguinte, eu fui lá, Santos campeão da Portuguesa, né? Bom, pois bem, como era o penúltimo jogo e estava praticamente disputa o título, Morumbi lotado, eles fecharam a João Jorge Saad e só passava pedestre, né? Deixei o carro no Shopping Butantã e fui em direção a pé ao Morumbi, mais ou menos uns 3 quilômetros. A PM montou 2 bolsões de geral, né? Então eles escolheram 2 muros lá de terreno baldio e é uma coisa interessante, que ficava lá uns 10, 12, sei lá, mais ainda, né? PMs dando geral e tinha uns 8, 9, sei lá, fazendo triagem, né? A triagem, né? E quando eu vi aquele esquema, eu já estava bem em cima, né? E eu falei, certeza que eu vou pro muro, né? Até porque eu estava na calçada da geral, dito e feito, né? Eu olhei pro PM, ele já assim, pro muro, né?
Eu tava com a mão, quase que eu fiz assim, né? Praticamente dando seta para ir pro muro, né? Falei, já tô indo pro muro. Já sei né? que eu vou. Sim, aí fui lá pro muro e tal, deu geral, beleza lá. Não tinha nada, não devia nada também, fui embora, né? Depois de mais, sei lá, 1,5 km mais ou menos, um outro bolsão de geral, né? Eu olhei aquele esquema e falei, não, agora eu vou lá do outro lado da rua para ver o que vai dar, né? Não, dito e feito. No meio do outro lado da rua, ele olhou para mim, vai lá pro muro lá, vamos lá. Atravessei a rua, fui lá pro muro, e quando eu cheguei para tomar geral, eu fiz uma besteira. Eu olhei no olho do PM, não pode acontecer isso, olhar no olho do PM, eu falei assim, ô amigo, eu já tomei geral lá atrás, né? Foi aí que eu tomei o bendito cola-brinco, né? Tive que agradecer, Tomou o viu? quê? Cola-brinco. Cola-brinco? Cola-brinco é assim, ele não chega a bater, mas ele chega junto, né? Ele chega junto e me deu um cutucão por baixo, né? Então esse foi o cola-brinco, né? Aí o cola-brinco falou assim, meu, não olha pra mim não te perguntei nada disso aí, para pro muro aí. E a geral foi bem servida, né? Porque eu tinha comentado. E quando eu estava lá tomando geral, eu olhei para trás e falei assim, bom, então deixa eu ver qual foi o critério que eles usaram. Vamos ver quem está aqui. E para parar 2 vezes ainda, né? E também para quem estava parado aqui na geral, né? Eu falei assim, olha só, né? Então esse é o critério, né? Você mais falou? ou menos. Você eu pensou? só pensei, né? Pelo amor de Deus, já aprendeu, né? Pelo amor de Deus, né? Esse é o critério, né? Acima de 15, 16 anos, até uns 60 por aí, né? A pele mais escura, perfeito, cabelo impermeável também, e aí, olha, então aquele casal ali, né, que está bem trajado, que está com filho, ele passa, aquela mulher também vai passar também, aquele dali, né, com estilo, sei lá, de empresário, advogado, vendo o jogo também vai tranquilo, né, mas quem tem um jeito periférico, ele vai pro ouro, né. Aliás, uma coisa na geral é assim, você não pode, tem que evitar ao máximo olhar no olho dele, olhar na farda dele e olhar pro nome dele, aí já era, né? Pediu. Bom, posso contar mais uma geral também? Claro. Bom, vamos lá. Aí, das gerais, mas já tomei mais de 30 da vida, né? É sério isso? Já, fácil. Eu tomei até em Olambra. Você conseguiu em Olambra? Não foi uma semi-geral. De Olambra rapidinho aqui. Mudei pra cá ano passado, né? Olambra, cidade das flores, né? Aí fui procurar uma casa para alocar. Estava lá no bairro, assim, umas 9h30 da manhã e observando uma casa, né? Fechada, com a placa de alugar, né? Então eu parei o carro, comecei a olhar a casa e nisso eu não vi que tinha uma viatura da municipal, então eu olhei a casa, eles já vieram ao meu encontro e Paulo assim do ladinho aí, e aí meu, tudo bem? Tá fazendo o que por aí? Estou tentando locar essa casa aqui, né? Ou outra casa também eu lembro. Ele assim, e aí, você está procurando algum local, né? Aí eu falei de imobiliária, né? Falei também de corretor, alguns nomes aqui. E principalmente quando eu falei que era da Escola São Paulo, tudo mudou, né? É uma outra coisa também na geral, né? Quando ele passa a conhecer você um pouco melhor, né? E ver sua grande instrução, aí geralmente ele dá uma recuada, né? E aí quando eu falei, né, que eu fazia também, que era professor da Escola São Paulo, né? Uma escola renomada, não só aqui, mas na região inteira, o tratamento foi outro. Ele quase que ele foi junto comigo também para fazer locação da casa. Deixa eu ajudar. Mas vamos lá. Então uma geral interessante, né? Tava indo para São João. É a daqui que eu pedi para você contar. É aquela que tem relação com esse bagulho, não? Isso, tá. do livro, né? A do livro. Bom, indo para São João, aí tinha um comandinho aqui praticamente no posto policial, né? Aí me pararam lá, e aí ele cismou que eu tinha alguma coisa, não sei, que eu devia alguma coisa. Estava sozinho? Estava sozinho, ou que eu estava carregando alguma coisa também. Então ele chegou assim e falou assim, e aí meu, tudo bem? Beleza, né? E aí, tá fazendo o quê, né? Falei, vou trabalhar, né? Trabalhar, né? Trabalho com o quê, né? Eu sou professor, né? Bom, aí eles revistou o carro, e aí o soldado falou atrás, aí tenente, aqui não tem nada, aqui só tem livro. Aí ele, livro? Livro? Como assim livro? Você é livro? Eu sou professor, né? Bom, como eu já tinha tomado aquelas gerais e lembrei também do protocolo, né? Não olhei no olho dele, não olhei na farda dele
E cabeça baixa, com humildade, falei assim, é livro. Eu sou professor mesmo, então tem que ter livro, né? Então ele ficou indignado que eu tinha... Só tinha livro? Livro. Não tinha nada de errado lá. Muito interessante, né? Adriano, você estava me falando um pouco especificamente sobre esse álbum, mas que não é o seu favorito, que ele é tipo uma continuação do outro. Como é que é essa história? É que esse álbum, na verdade, ele seria o quarto, né? O primeiro é o Holocausto Urbano, acho que em 90, depois 92, Escolha Seu Caminho, que é meio que um EP, né? Porque ele tem poucas músicas, não é um álbum cheio. Depois vem o Raio-X do Brasil. E eu acho o Raio-X do Brasil um marco, assim, né? Porque O Fim de Semana no Parque, desculpa, é de qual? é do Raio-X do Brasil. Raio-X. Isso. E O Homem na Estrada? Raio-X do Tá. Brasil. É que são músicas muito conhecidas. Isso, são muito Falou conhecidas. do Homem na Estrada, a gente lembra de quem? Do Suplicy. Não tem como lembrar, que ele já cantou pra tudo quanto é lado aí. Pra mim é o álbum, o álbum, assim, do Racionais, é o meu preferido. Mas é uma questão de preferência, né? O que eles vão fazer depois no Sobrevivendo ao Inferno é meio que uma continuidade do que eles já haviam feito no Raio-X do Brasil. Mas aí eles tiveram, do ponto de vista técnico, as gravações com um pouco mais de estrutura, e aí eles vão sair da bolha. Aí já não era mais o Racionais MCs que tocava na rádio comunitária e que era ouvido no Capão Redondo, nas periferias das metrópoles do país, né? A partir do Sobrevivendo ao Inferno, o Racionais vai transcender. Então, tudo quanto é classe social vai consumir Racionais MCs, né? Deixa eu te perguntar, você diz que ele é uma continuação do Raio-X em que sentido? Eu acho que na temática, na estética, nos assuntos que são abordados, né? Eles já vinham fazendo isso no Raio-X do Brasil. O Raio-X do Brasil, para mim, é um momento de maturidade muito legal, assim, né? Eles começaram fazendo um rap com o Holocausto Urbano, depois eles fizeram Escolha Seu Caminho, e dá para perceber que, do ponto de vista da linguagem, eles estavam tentando, assim, encontrar um caminho, né? Um estilo. E são discos muito legais, e é uma caminhada, né? E você ouvindo um disco a disco, é perceptível, assim, essa evolução. Agora, no Raio-X do Brasil foi quando eles acharam uma estética, e depois do Sobrevivendo ao Inferno é uma outra dose dessa mesma estética, né? Mas eu acho que o grande momento de maturidade, para mim, é o Raio-X do Brasil. Mas pode ser que outras pessoas não vejam dessa forma, né? Agora, o disco que cai no vestibular é o Sobrevivendo no Inferno. De 97, né? O álbum de Isso. 97. Que virou livro porque virou tá no livro. vestibular. Porque é um álbum. O gênero disso aqui é um álbum, né? Virou livro, a Companhia das Letras lançou o livrinho, botou um prefácio, que eu acho bem massa, não sei, é que eu não entendo, né? Então, quando não entendo, chama as pessoas que entendem pra falar. Eu achei o prefácio, que é do professor Acauã Silvério Pereira, da UFPE, né? Achei bem legal. Você acha? Faz sentido? Gostei também. É um ótimo livro. Então, aí virou livro com as letras, com as fotos, todas essas fotos são do álbum. São. É legal, o livro ele tem toda a estética do álbum. Essa né? coisa meio bíblia. Isso. Eu queria falar um pouco segue. disso. Aí no livro ficou ainda mais parecido. Porque eles fizeram esse douramento, né, bem de bíblia. Eu tenho uma aluna que falou assim, minha mãe viu e falou, ai que medo. Eu falei, medo do quê, gente? É uma bíblia preto. Não sei, me deu medo. Você tá com medo da cruz, é porque está devendo alguma coisa aí, eu não tenho culpa disso. Porque é uma estética bem de Bíblia mesmo, né? Até a própria fonte. Com certeza. Eu queria saber, e aí dentro do álbum, então você tem Gênesis, que é a introdução, você tem uma saudação a São Jorge, que ele faz a saudação Ogunhê, que a gente conversou um pouquinho já, conversei com meus alunos, mas é a saudação do Orixá Ogum, que foi sincretizado com São Jorge em alguns estados, porque em outros é Santo Antônio, então eu acho que confusão de sincretismo, né? Então ele tem uma saudação, aí tem o Gênesis, tem até o capítulo 4, versículo 3, que é o quarto álbum, terceira música, então tem essa estética da religião. Eu não sei, faz sentido isso por uma questão de periferia, porque a religião é muito forte, não é? Eu lembro do discurso que o Mano Brown fez na campanha do Haddad, que ele falou um pouco disso, que a esquerda abandonou a periferia e a igreja sempre estava lá, então eu não sei se é isso, se não é isso,
Qual é essa? Eu acho que é também. A minha impressão é que o discurso da religião tem muita força, né? A fazer uma afirmação e dizer que aquilo está na Bíblia, aquilo ganha uma legitimidade muito forte, porque nós somos um país que o catolicismo tem um peso, né? Apesar do sincretismo, das misturas todas, né? Mas a minha impressão é que eles queriam buscar essa referência para o álbum, né? E o álbum, ele meio que parece um culto, né? Ele parece uma pregação, né? Isso é muito legal, presta atenção. Mas não é uma mera pregação religiosa, apesar de buscar elementos. A Bíblia é um livro muito rico, ali você vai ter referências infinitas, né? Inclusive interpretações diversas. E eles vão pensar aquilo que vai de encontro com a mensagem que eles querem passar, né? Então, a impressão que eu tenho é essa, né? Agora, o Racionais é uma coisa, muito rico, né? E dá para tratar aí de muitas... A gente pensando no Bakhtin, eu vim pensando pelo caminho antes de chegar aqui para gravar, e eu estava pensando, por exemplo, num recurso, a questão da polifonia, né? Isso é muito forte, né? Tem uma prática nos MCs de um modo geral, isso meio que está se perdendo, os mais novos não usam tanto esse recurso, que era o uso dos scratches, né? E com as colagens. Então você pegava um disco de um outro MC, com uma gravação de um rap que ele fez, e você fazia um scratch e soltava um trecho da letra desse outro MC na sua música. Isso tem a ver com sampler? Ou é o que chama de sampler? Então, o que a gente chama de sampler também um recorte de uma outra música, mas no sampler você trabalha só com o instrumental. O ritmo, a batida. Isso, você pega um recorte de um funk lá dos anos 70 e você bota ele que tá sem voz. Esse recorte você põe ele para repetir e você constrói um rap em cima dele. Desculpa, que também é uma certa... Também há a polifonia aí, mas a colagem é com voz. Então tem um momento de uma música do Ed Rock que ele faz um scratch, solta e fala assim, periferia é periferia em qualquer lugar, alguma coisa assim. E é o que ele está falando na música. E aí ele pega esse recorte do Gog, que é um cara de Brasília, que está falando da periferia de Brasília. E ele está falando da periferia de São Paulo, do Capão Redondo, da Zona Sul e da Zona Norte. É periferia em qualquer lugar. Exatamente. Então ele está trazendo um outro MC de uma outra quebrada, né, para reforçar o discurso. Isso é polifonia. A Tati pode falar melhor que eu, acho até. Mas isso é muito Bakhtin. São várias vozes, né? A gente fala disso quando fala de Mayombe, por exemplo, que você tem vários narradores, cada hora um vem e toma a palavra e fala, e depois vem outro e fala, e vem outro e fala. Então, polifonia, assim, grosso modo, são várias vozes, né? Não é uma mais que isso, quando não está... isso não necessariamente está explícito. Porque quando você tem, no caso do Mayombe, um monte de narradores... Você sabe que mudou. Você sabe quem são as vozes. O que o Bakhtin vai falar é que os discursos eles são naturalmente polifônicos. Porque eu sempre estou revozeando ou reverberando outra voz, outra coisa que eu ouvi em outro lugar. Então, nesse caso, por exemplo, você usa a polifonia como um recurso estético, né? Mas nem sempre você identifica a polifonia. Quem são as vozes que estão falando aí? O que está se superpondo, né? Massa. E aí, sim, quer dizer, se você não me fala que essa frase do Gog, eu não saberia que é de Brasília, entendeu? É de porque Brasília? tá tão... Ele é de Brasília. Eu sou louco. Tá tão entranhado e tá dialogando tão profundamente ali que poderia ser a voz... Poderia ser a mesma. De um deles. De um deles ali, né? Com certeza. No caso do rap isso é muito forte, porque nós estamos falando de um movimento social, né? Não é apenas um gênero musical. Aliás, eu acho legal falar para quem está estudando isso, dizer o seguinte: primeiro que o hip hop é um conjunto de linguagens que não é só o rap, né? Então tem o break, que é a dança, ou breaking, que é a dança.
E aquilo que o Michael Jackson fazia, é que também eles não vão conhecer o Michael Jackson, talvez, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, não nos decepcione. Pesquisem aí. Até porque break, hip hop, essa cultura, na moda, né? vira e mexe, cai no Enem. Vai né? aparecendo de novo. Importante né? lembrar. Então, aquilo que ninguém, assim, se nutriu tanto do que estava acontecendo nas ruas de Nova York no hip hop como o Michael Jackson, assim, ele tirou tudo de lá, assim, é muito... E então tem o grafite, que é a arte plástica, vamos dizer assim, então é feito com sprays nos muros, tal, e tem o rap, que é a música. Musical. Então o hip hop é essa cultura. O hip hop é tudo isso, o rap é a linguagem musical, que é uma sigla, né? Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. E por isso que é legal, ter no livro as letras, porque é a poesia e é o ritmo. A melodia não tem tanta importância como teria numa MPB, num rock, num outro gênero musical. E por isso ele está na lista da Unicamp, que separa as obras por gêneros como poesia. Você tem lá poesia Camões, Ana Cristina César e Racionais. Tá como poesia. E a gente sabe que tem rima e tem métrica, né? E tem ritmo, é ritmo. Então se a poesia tem a métrica e o ritmo que é dado pela métrica e pelas sílabas tônicas e a musicalidade da rima, é tudo que a gente tem aqui. Então é poesia, sim, tá, meu bem? Durma com essa. Isso é muito legal, porque às vezes eu vou em escola de periferia, eu faço muito esse teste e é sempre o resultado parecido. Eu vou dar oficina e eu chego lá e eu falo assim, quem aqui gosta de poesia, levanta a mão. Aí um número pequeno levanta a mão. E aí eu falo assim, mas quem aqui gosta de rap? Aí um monte de gente levanta a mão. Mas o rap não é poesia? Tal, e aí fica aquela, né? Então essa é uma discussão começa por aí. Importante. Muito legal. Bom, meu povo, eu sei que tá muito massa, mas segura aí porque esse vídeo já tá ficando muito grande. Então a gente vai parar aqui, mas em breve você volta pra ver a parte 2, beleza? Até daqui a pouco.